Hoje, sua franquia entrevista fala com um especialista em direito empresarial com ênfase em franchise e propriedade intelectual, Dr. Natan Baril, sócio do escritório Baril, Brandão e Brofman. Dr. Natan, quando e como a sua carreira se direcionou para o segmento de franchise? Uma boa pergunta. Na verdade, a minha convivência com o franchising começou em 1995, quando eu fui contratado pelo Boticário para trabalhar no departamento de franchising, e a partir daí eu comecei a vivenciar, conviver e aprender no dia a dia as características, as peculiaridades do sistema de franchising. E certamente o Boticário foi uma escola fantástica, onde eu tive a oportunidade de trabalhar de 95 a 2004, aprendendo não só as estruturas que o Boticário vinha implementando, mas também com os erros e acertos, e passei a realmente a me apaixonar, a gostar do segmento de franchising, e foi o que me fez realmente decidir pela dedicação, e pela minha formação hoje de especialidade nessa área do franchise e da propriedade intelectual. Conte um pouco para a gente a sua experiência no departamento jurídico do Grupo Boticário. Então, como eu estava dizendo, em 95 eu entrei no departamento de franchising, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Barbi, hoje atual gerente de franchising do Boticário, e lá pude aprender bastante com ele. E em 99 eu fui convidado e aceitei o desafio de estruturar o departamento jurídico do Boticário, que até então não existia. E essa foi uma experiência fantástica, porque nós tivemos não só o desafio de estruturar todo um departamento voltado ao atendimento e à segurança jurídica das empresas do Grupo Boticário, mas também de vivenciar a parte jurídica com bastante experiência de campo na área de franchising. E eu acho que a maior experiência que eu posso dizer para vocês que eu tive com o departamento jurídico do Boticário foi a implementação de mais ou menos 2.000 contratos de franquia em 1999 para 2000, quando o Boticário decidiu atualizar o seu contrato de franquia na rede, um contrato de franquia que já vigorava desde 84, desde 1900, dos anos 80, antes mesmo da lei de franquia, e a empresa, a partir dos seus aperfeiçoamentos, das suas melhorias e desenvolvimento da sua rede, optou por retrabalhar o contrato de franquia, e isso gerou uma experiência bastante agradável e importante para a minha carreira, e essa experiência de implementação dos 2.000 contratos, e diga-se, os 2.000 contratos todos assinados, permitiu não só ganhar essa experiência nas peculiaridades legais do sistema de franchising, mas também reproduzir essa experiência, tanto a parte preventiva como a parte consultiva, para o nosso escritório, como a gente vem trabalhando agora atualmente para os clientes que integram o Baril, Brandão e Brofman. Você trabalhou em um dos maiores e mais antigos escritórios dos Estados Unidos, especializados em franchise e propriedade intelectual. Conte um pouco para a gente sobre essa sua vivência. Essa vivência foi fantástica, porque depois de quase 10 anos trabalhando como jurídico interno e vivenciando uma experiência na franqueadora e na indústria, eu tive a oportunidade de estar do outro lado, do lado do prestador de serviço, e compreendendo, entendendo um pouco esse cenário e as dificuldades que os escritórios de advocacia especializados nessa área enfrentam, e obviamente também aprendendo metodologias que hoje nós aplicamos dentro do escritório de gestão de contratos, de gestão das contas de clientes, e trabalhando sobretudo com uma sistemática que é aquela que nós praticamos no escritório, a sistemática da prática jurídica preventiva e consultiva. Ou seja, o foco, como esse escritório, um escritório, como você mesmo falou, muito antigo, ao longo do tempo eles desenvolveram uma prática um pouco diferente, até mesmo do modelo americano, daqueles escritórios de advocacia especializados em litígio, em contencioso, E hoje em dia, os grandes escritórios de advocacia vêm trabalhando bastante com um foco muito mais concentrado na parte preventiva e consultiva,
ou seja, evitando os problemas que possam ocorrer na rede, né, seja no que diz respeito à sua rede de franqueados, seja no que diz respeito ao seu ativo intelectual, suas marcas, patentes, né, nas práticas de concorrência leal e, obviamente, impedindo a concorrência desleal. Então, essa experiência de Estados Unidos foi bastante importante pessoalmente e profissionalmente e, sobretudo, porque hoje esse escritório é representado na América Latina por nosso escritório. E nós temos, então, essa possibilidade de trocar informações, conhecimentos e implementar as metodologias similares a que eles praticam nos Estados Unidos dentro do nosso escritório e transferir isso para a nossa rede de clientes. Dr. Natan, explique para a gente as principais semelhanças e diferenças dos contratos de franchise no Brasil e no exterior. Ok. Acho que as semelhanças hoje são gritantes, né? A gente alcançou aqui no Brasil um patamar de uniformidade com os contratos internacionais de franquia, né, de licenciamento. Hoje, as minutas e as cláusulas que a gente vem desenvolvendo, não as cláusulas decorrentes da experiência adquirida, mas as cláusulas que são padrão dentro de um contrato de franquia, são muito similares àqueles que nós encontramos fora do Brasil. Né? Hoje, os advogados que trabalham no segmento têm buscado uniformizar e trabalhar basicamente com características similares ao que são utilizados no exterior, sobretudo Europa e Estados Unidos. Mas eu diria que pontos de diferença que existem entre os contratos aqui no Brasil e exterior é a própria característica das legislações, né, que cada um dos países possui em relação à parte de franquia e, sobretudo, em relação a própria aplicação da legislação que se aplica ao contrato que você vem firmando, né? Mas eu diria que se você procurar hoje um profissional atualizado, né, que vem aperfeiçoando o seu conhecimento, se você comparar hoje um contrato desenvolvido por esse profissional aqui no Brasil com um contrato também bem desenvolvido no exterior, basicamente as similaridades são bastante próximas, né? E isso é uma evolução bastante importante no Brasil, porque a gente vem tentando trabalhar com uniformizações que tragam aí cláusulas e modernidades do mundo da franquia. Você é o diretor institucional da nova diretoria da Associação Brasileira de Franchise para o biênio de 2009 e 2010. Conte um pouco para nós as ações e projetos que você pretende implantar. Veja, a ideia é que a gente possa dar seguimento ao trabalho da gestão anterior, que ficou trabalhando nos últimos 4 anos com projetos bastante agressivos, né, nessa parte institucional da ABF. Mas eu diria que um dos principais focos de atenção da diretoria institucional vai ser ainda mais o estreitamento com as entidades de classe, né, que trabalham com outros interesses, para a gente poder trabalhar em conjunto com essas entidades e associações, convergindo os interesses que são em comum, né? Um outro movimento bastante importante será o de divulgação da Associação Brasileira de Franchising ao público consumidor, ao público potencial franqueador e franqueado, né, através de mecanismos que nós estamos desenvolvendo para a gente poder apresentar ao longo de 2009, já no primeiro trimestre de 2009. E uma parte bastante importante, que é a manutenção do relacionamento com os governos federal, estadual e municipal. E com isso a gente poder ter uma força de decisão, e não só de decisão, mas também deliberativa e consultiva perante o governo quando do decreto de determinadas leis que impactam diretamente o segmento. Então, a gente pode dizer que são 3 as bases, os pilares da nossa diretoria, né, dentre outras que existem, mais estreitamento com as entidades de classe, divulgação da Associação Brasileira de Franchising e do segmento para potenciais franqueados e franqueadores, e uma manutenção e uma efetividade na relação com o governo. Perfeito. Dr. Natan, sua franquia TV agradece a sua participação. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição para outros esclarecimentos.